Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo à cercania de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outro que Elias, outros ainda que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne, nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. O tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grande coisa? E tinha muita vontade de vê-lo. Marcos capítulo 6, versículo 14 a 16. Lucas capítulo 9, 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: Por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram, e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem, ou seja, é assim que todos eles levarão Jesus à crucificação, né? Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, Marcos capítulo 9, 11 a 13. Ressurreição e reencarnação. Aqui vamos entender o que quer dizer esse versículo. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinha noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designava pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele, e que nada tem de comum
com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, encarnado, mas não ressuscitado. No próximo vídeo, retornaremos a falar mais sobre, sobre esse tema no vídeo 2, ok? Boa noite a todos. Espiritualidade com simplicidade.